apesar do que muitos pensam, o amor não é algo automático, o amor não é algo que acontece de maneira automática. O amor é uma atitude, o amor é uma escolha, eu escolho amar. E nós estamos na segunda semana do último mês de 2019 e vale a pena a gente pensar como eu tenho demonstrado o amor até aqui, como eu tenho amado o meu próximo até aqui. Antes de tudo, eu te convido a refletir, a pensar aí no seu lugar. Será que você tem gastado o tempo suficiente buscando amar as pessoas? Será que você tem dedicado uma parte da sua vida para amar, dedicado seus recursos para amar? Ou você tem levado uma vida no automático e vez ou outra você se lembra de demonstrar o amor por alguém? Como nós temos amado até aqui? Quero te convidar a iniciar esse culto orando. E desde já, pedindo a Deus para que te mostre mais sobre esse amor, pedindo a Deus para que te ensine mais sobre esse amor, pedindo a Deus para que você sinta esse amor dele, e para que assim como você sente, para que você também possa passar para frente. Te convido a orar, entregando o seu coração para Deus, pedindo a Deus para que Ele fale com você nessa noite. Ele é o dono desse culto, Ele é o rei desse lugar. Peça a Deus para que nenhuma outra voz fale ao seu coração, senão a voz dEle. Peça a Deus para que acalme o seu coração, para que acalme sua ansiedade, suas preocupações, que a sua mente esteja focada totalmente no que Deus tem para te falar nessa noite. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós clamamos pela Tua presença, Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos visite nessa noite, nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, que o Teu Santo Espírito venha de encontro ao nosso coração e nos tire da mesmice, nos tire do comodismo, mexa as coisas, troque as coisas de lugar, Pai, porque nós não podemos ficar imersos, nós não podemos ficar parados, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, Pai. Portanto, fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu sempre me emociono muito quando canta Rompendo em Fé, porque essa música foi a música que eu e minha família entramos cantando quando eu com 14 anos fui retirar um tumor do cérebro. E é muito nostálgico quando canta ela, porque eu me lembro de tudo que a gente passou, de todo medo, de toda angústia. E hoje, 8 anos depois, ver tudo que Deus está fazendo é de se emocionar. Mas pensando nisso e refletindo sobre essa música, me traz à memória como o nosso Deus, Ele continua ativo, como o nosso Deus, Ele continua operante, e o mesmo Deus que a gente vê em toda a Bíblia, é o mesmo Deus hoje. Por isso que vale a pena a gente pensar de como nós temos amado, como nós temos praticado esse amor. E para conversar sobre o amor que serve com vocês, eu te convido a abrir a sua Bíblia, em Atos. Atos, capítulo 3, versículo 1, vamos ler até o versículo 10. Amém? Alguém ainda não achou? Tá, vamos ler? O texto diz o seguinte: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado na entrada da porta formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a se levantar.
No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando as pessoas o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas as vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Amém? Esse texto para mim é um texto muito forte, deixa eu te explicar o contexto. O contexto imediatamente anterior, o que havia acabado de acontecer, era o Pentecostes, o momento em que Jesus Cristo tinha prometido para os discípulos, onde o Espírito Santo viria e encontraria eles. E logo após esse texto vai acontecer aquela pregação que Pedro faz e que uma multidão se converte, onde ele prega todo o Evangelho. Mas hoje eu quero falar com os irmãos especificamente desse texto. Eu quero pensar com os irmãos as 6 características do amor que serve. Portanto, você que gosta de anotar, a primeira característica que eu vejo nesse texto é que o amor que serve é proativo. É interessante porque Pedro e João, eles não precisaram que ninguém pedisse, eles não precisaram que ninguém avisasse, eles não precisaram que aquele homem chamasse a atenção deles desesperadamente, eles não precisaram que Deus tocasse o coração e falasse, olha esse homem, ajude ele, eles não precisaram que alguém desse alguma ordem para que eles fossem até aquele homem. Eles viram um homem que precisava de ajuda, e mesmo sendo um homem que não tinha nada para oferecer em troca, eles foram proativos. Portanto, a primeira característica que eu tiro desse texto é que o amor que serve, ele é proativo. E proativo quer dizer ato de prever problema e agir de forma eficiente para evitá-lo ou amenizá-lo. Alterar uma situação presente, pensando no futuro. Proatividade vem de fazer primeiro. E eu observo que muitos casamentos se acabam, muitos namoros, muitas amizades se esfriam, muitos parentes se distanciam, porque sempre uns estão esperando que o outro faça primeiro. Eu não vou porque ele não veio na minha casa. Eu não vou me cumprimentar porque semana passada ele me cumprimentou. Eu não vou ser carinhosa com meu marido porque ele não é comigo. Não, eu não vou dar presente para ela porque ela não me deu nada. Eu não vou ligar para ele no aniversário dele, no meu aniversário ele nem lembrou. É ou não é? Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, e aí a gente prefere se distanciar, a gente prefere se afastar, perder amizades, do que procurar, do que dar outra face. Mas o que Cristo nos ensina é que o amor que serve, ele é proativo, ele não espera que o outro faça. O outro servir primeiro, eu não preciso que o outro faça, porque eu sou proativo, eu vou primeiro, eu dou o exemplo. A Bíblia fala que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus foi proativo em seu amor. Ele não precisou que fizéssemos nada para que Ele fizesse. Nós só conhecemos o amor porque Ele foi proativo em amar. Nós precisamos parar e começar a observar ao nosso redor de que maneira nós temos amado, de que maneira nós temos servido. Será que eu só sirvo quem me serve? Será que eu só amo quem pode me dar algo em troca? Será que eu só amo ou eu sirvo quando as pessoas escancaram a necessidade? Ou será que eu estou à procura de algo que eu possa fazer para ajudar alguém? Porque afinal o maior ensino é o exemplo. Você quer ensinar o mundo a ser um mundo melhor? Seja melhor. Você quer ensinar o mundo a amar? Ame também. Eu já morei um tempo em São Paulo, morei um tempo no Rio Grande do Sul, e eu tenho propriedade para falar que o trânsito de Belo Horizonte é o pior de todos. O trânsito de São Paulo pode até parar, mas os belo-horizontinos são muito mal educados no trânsito, e eu sou belo-horizontino, então posso falar. E é muito engraçado porque o belo-horizontino acha que quando você dá seta, você está pedindo permissão para entrar, mas o certo é que quando você dá seta, você está informando que você vai entrar. E aí é curioso porque muita gente, eu vejo muitos amigos meus falando, eu não dou mais preferência para ninguém no trânsito porque ninguém me dá a vez.
Agora eu fecho todo mundo. Só que o amor que serve é mesmo todo mundo me fechando, é mesmo ninguém me dando a vez, eu continuo sendo gentil, eu continuo dando a vez para o próximo, eu continuo parando para o pedestre atravessar, porque o amor que serve é proativo, ele não faz porque os outros fazem, ele faz porque ele faz primeiro, porque o melhor ensino é o exemplo. Mas sabe algo que nos atrapalha muito a sermos proativos no amor? Justificar demais. O tempo todo estamos apresentando justificativas pelos nossos erros, justificativas pelas nossas falhas. Olha, eu não te liguei por isso, isso, isso. Olha, eu até poderia ter te ajudado, mas eu fiz isso. Poxa, eu poderia ter amado tal pessoa, mas não deu. E a gente fica justificando demais, ao invés de pegar e fazer. Um filósofo francês disse: lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Para quem quer anotar, eu vou repetir: lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. O amor que é proativo, ele não fica lamentando, ele não fica justificando, ele não fica apresentando queixas e o porquê de não fazer, ele pega e faz. Ele ama, ele serve, ele se entrega. E por mais que as pessoas não deem nada em troca, por mais que as pessoas não sejam gratas, ele continua amando. Sabe por quê? Porque a fonte de amor dele não é a gratidão das pessoas, porque a fonte de amor dele não é a demonstração de amor das outras pessoas. A fonte de amor dele é uma fonte inesgotável, que não para de esse amor, porque esse amor vem de Deus, e Deus é o próprio amor. É preciso que eu tenha relacionamento com Deus todos os dias, para que eu me encha de tal forma do amor dele, e eu comece a transbordar esse amor. Eu preciso ser proativo no meu amor, porque Deus foi primeiro. Tem uma história muito interessante de um homem que estava viajando, imagine comigo, uma longa estrada, e aquele homem para abastecer o seu carro, e ele para abastecer o seu carro num posto no meio do nada, e ele ali pede o frentista para abastecer o carro, e enquanto o frentista abastece o carro, ele começa a observar o local no qual ele estava, e ele está ali observando quando ele se depara com um cachorro deitado que não parava de uivar. E aquele cachorro uivava, e uivava, e uivava. E ele foi observando, foi passando o tempo e o cachorro não parava. E ele vira para o frentista e pergunta: amigo, por que esse cachorro está uivando durante tanto tempo? E o frentista virou para ele e falou: você está vendo que tem uma tábua onde ele está deitado? Sim, estou vendo. Então, nessa tábua tem um prego, e esse prego está machucando o cachorro, por isso que ele não para de uivar. E aquele homem mais indagado ainda pergunta: mas o porquê que esse cachorro não levanta e sai? E o homem virou para aquele moço e falou: olha, daí está um grande aprendizado para a nossa vida. Muitas vezes nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas nós só temos forças para lamentar, nós só temos forças para reclamar. A dor que esse cachorro está sentindo só é suficiente para que ele fique uivando, não é dor suficiente para que ele levante e mude de lugar. E quantas vezes na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nós temos problemas, temos dificuldades, sabemos o porquê, mas a gente só tem força para reclamar. Aquele problema só é o suficiente para que a gente reclame e murmure, não é o suficiente para que a gente levante e faça primeiro, não é o suficiente para que eu seja proativo e mude, porque Deus me amou e por isso eu vou fazer. Quantas vezes nós estamos de frente com o nosso problema e temos força apenas para reclamar? Mas quando a gente para e observa tudo o que Cristo fez por nós, todo o sacrifício, toda a dor que Ele sofreu, eu não tenho tempo para me lamentar, eu não tenho tempo para ficar murmurando, se não levantar da cadeira e começar a amar, porque foi isso que Ele fez. Ele não esperou que você fizesse para que Ele fizesse em troca, muito pelo contrário. Se Ele esperasse que nós fizéssemos algo para merecer o amor dEle, Ele nunca teria feito. Será que você tem sido proativo em seu amor? Será que você tem buscado formas de amar as pessoas ao seu redor? Ou você tem esperado que façam por você para depois você devolver? Você tem esperado ganhar uma camisa nova para depois doar o que você tem? Você tem esperado que façam algo para depois você demonstrar o amor?
Ter um amor proativo é viver em busca de oportunidades para servir, é viver em busca de oportunidades para demonstrar o amor de Cristo. Ser proativo no amor é o tempo todo, onde quer que eu esteja, eu estou procurando pessoas que precisam ser amadas, eu estou procurando oportunidades de solucionar problemas, eu estou procurando escuridões para que eu possa ser a luz de Cristo. É isso que é ser proativo. Para ser proativo em seu amor, esteja sempre em busca de solução. Enquanto todos apresentam problemas e justificativas, seja quem leva a diferença. Enquanto todo mundo te apresenta um problema, seja quem pensa na solução. Enquanto todo mundo reclama, seja quem agradece. Deus espera de nós um amor proativo, porque, como eu falei, Ele não esperou que primeiro fizéssemos algo de bom, não esperou que nós aceitássemos a Ele, não esperou nada, porque se Ele esperasse, não teria o porquê dele fazer. Ele fez primeiro. Independente da nossa escolha, independente do nosso comportamento, a parte dele Ele já fez. Pense no teu lar, pense no teu trabalho, na tua faculdade. Como você pode ser proativo? Como você pode chegar em casa hoje, chegar amanhã no seu local de trabalho, de estudo, e começar a demonstrar o amor, e começar a amar, e ser o primeiro a demonstrar carinho, ser o primeiro a demonstrar afeto. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: cara, essa pessoa torna esse lugar melhor, eu quero ser igual. Essa pessoa traz luz, eu também quero ser assim. No mundo onde todo mundo reclama, seja quem agradece, seja quem leva soluções. E uma das formas de ser proativos no amor é dando mais atenção às pessoas. Acompanhem comigo o versículo 3 ao 5. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Portanto, em segundo lugar, o amor que serve é atencioso. Aqui nesses versículos nós observamos que Pedro e João, eles olharam atentamente para aquele homem. Eles convidaram aquele homem a olhar fixadamente para eles. Eles gastaram tempo, eles deram atenção. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo quer falar. Onde todo mundo, quando está numa conversa, quando está numa mesa, um disputa com o outro quem vai falar mais alto, um interrompe a fala do outro. Estamos o tempo todo competindo quem vai falar mais. Todo mundo quer exibir sua vida, todo mundo quer ser visto, mas ninguém quer observar. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. As pessoas precisam de atenção, as pessoas querem ser observadas, as pessoas querem ser ouvidas. O que Pedro fez com aquele homem mudou a vida daquele homem. O texto nos mostra que Pedro e João, eles perceberam que o problema daquele homem não era só dinheiro. E quantas vezes a gente, na nossa vida, no nosso dia, as pessoas chegam para a gente para pedir oração e a gente fala: tá bom, vou orar, e dá as costas. Alguém pede um tempinho para desabafar e a gente nem olha no olho da pessoa, fica no celular. Ou nos grupos, ou em conversas no WhatsApp, a pessoa pede um pedido de oração e a gente manda aquela mãozinha orando, e nem sequer se lembra de orar. O amor que serve é atencioso. Você quer mudar a vida de alguém? Quando alguém te pedir uma oração, não só fala vou orar, ore ali na hora, mande um áudio orando, se interesse, pergunte o que está acontecendo, pergunte o que você pode fazer, como você pode ser útil, como você pode ajudar, porque aí você vai ver a diferença que você vai fazer na vida da pessoa. No mundo onde todo mundo só quer falar, quem escuta é rei, quem escuta faz a diferença. Seja mais atencioso das pessoas. O texto nos mostra que Pedro e João olharam atentamente. O problema daquele homem não era falta de dinheiro, sabe por quê? As pessoas todos os dias passavam ali e deixavam esmolas para aquele homem. Todo dia alguém dava 5 centavos, alguém dava R$2. O problema daquele homem não era dinheiro, mas Pedro e João só perceberam isso porque eles deram atenção para aquele homem. Ele tinha um problema muito mais profundo.
Quantas vezes as pessoas têm um mau comportamento com a gente? Talvez o seu filho tenha te tratado mal, teu filho tenha sido rebelde. Talvez o teu marido tenha sido frio com você, talvez a tua esposa não te olhe mais na cara. E a gente tem ignorado, tem dado as costas. Mas quando a gente começa a ser atencioso, a gente vai perceber que o real problema é muito mais profundo. Que aquilo ali talvez seja uma consequência do que a pessoa está sentindo. Mas a gente só vai saber quando começar a dar atenção às pessoas. A olhar no olho, a observar, a prestar atenção, a querer de fato ajudar, a querer de fato mudar a vida daquela pessoa. Nós precisamos prestar mais atenção. Gaste tempo com as pessoas. É engraçado que muita gente procura a gente para pedir conselho, para aconselhamento aqui na equipe. E muitas vezes a gente, principalmente quando a gente vai aconselhar alguém que tem algum certo tipo de carência, ou alguém que se sente sozinho, e aí a gente pergunta qual o problema, o que pode ajudar, e a pessoa começa a falar. E aí no meio da fala da pessoa, você tenta uma brecha para falar, e a pessoa te corta e continua falando. E aí passa uns 10 minutos, você tenta falar de novo, a pessoa não deixa e continua falando. E aí passou 1 hora, você falou 2 palavras, encerra o aconselhamento, e a pessoa te olha super grata. Ela acha que o seu problema foi resolvido e sai super satisfeita, mas na verdade só ela quem falou. Sabe por quê? Porque a gente deu ouvido, porque a gente prestou atenção. Às vezes você não vai precisar ter falas, você não vai precisar ter textos decorados. Às vezes só de ouvir, você vai demonstrar amor por aquela pessoa e você vai mudar a semana dela, se não a vida dela. Gaste tempo ouvindo as pessoas, olhe nos olhos. Sabe o que é interessante? Muitos do que se diziam religiosos, sacerdotes, passavam todos os dias por aquele homem, mas não podiam parar, porque estavam indo para o templo, orar e louvar a Deus. Estavam indo para o templo para ter um ritual religioso. Ou seja, o ritual, o momento era mais importante do que as pessoas. Mas Pedro e João interromperam a sua oração para dar atenção àquele homem. Eu não preciso nem perguntar qual dos 2 casos vocês acham que agradou mais a Deus. Quantas vezes a gente está preocupado demais com o nosso dia, preocupado demais com a nossa rotina e esquece das pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes nos preocupamos demais com teologia, com hierarquia, nos preocupamos demais com títulos e deixamos de lado as pessoas? Pedro e João fitaram os olhos naquele paralítico, enquanto todo mundo achava melhor dar uma esmola e virar o rosto. Quantas vezes a gente não faz isso? Prefiro dar um celular para o meu filho, prefiro colocar um Netflix, prefiro olhar para o computador, prefiro olhar o noticiário, prefiro coisas do que pessoas. Prefiro falar com a pessoa pelo WhatsApp do que falar olhando na cara dela. Prefiro prestar atenção no que está ao meu redor do que olhar nos olhos e tentar descobrir real problema. É muito mais fácil dizer, poxa, que tristeza, Deus te abençoe. Nossa, vou orar. Olha, Deus está no controle. Virar e dar as costas e ir embora do que de fato sentar e conversar. Samuel, o que você está precisando, cara? O que eu posso fazer por você? Como você acha que a gente pode solucionar esse problema? Sabe por quê? A gente está mais preocupado com aquilo que a gente pode ter, mais preocupado com aquilo que eu posso comprar, do que preocupado em mudar vidas. Pedro e João não se preocuparam com mais nada naquele momento, senão servir aquele homem. Porque eles foram proativos, eles viram a necessidade e eles precisaram fazer algo. Eles foram atenciosos. Qual foi a última vez que você deu atenção para sua esposa? Qual foi a última vez que você deu atenção para o seu marido? Qual a última vez que vocês sentaram com seus filhos e ouviram como foi a escola? E ouviram como foi no futebol, como foi na brincadeira com os amigos? Qual a última vez que você parou no seu trabalho para dar ouvidos ao seu amigo? Para ser atenciosos? Qual a última vez que você visitou os seus pais idosos e deu atenção? E de fato quis ouvir o que ele tinha para dizer? O amor de Deus, ele é proativo. O amor de Deus, ele é atencioso.
E Ele não é seleto, Ele não escolhe a quem. E essa é uma forma da gente demonstrar o amor de Deus para as pessoas. É dando atenção, é dando ouvido. É mostrando que eu não estou preocupado só com o meu umbigo, não estou preocupado só com o meu mundinho, mas eu estou o tempo todo olhando ao redor quem precisa de atenção, quem precisa de amor. Porque o terceiro ponto, a terceira característica do amor que serve, é que ele é inclusivo. Ele não seleciona, ele não escolhe a quem. Não é só quem está perto de mim, não é só quem tem algo para me oferecer, não é só a quem eu devo algum afeto. Ele é inclusivo. Segundo a tradição, qualquer pessoa que nascesse com qualquer tipo de deficiência física, ela era totalmente excluída. Ela não poderia trabalhar, ela não poderia entrar nos templos religiosos, porque eles acreditavam que aquela pessoa, ela nasceu com aquele problema ou por causa do pecado dela, ou por causa do pecado de algum dos seus antepassados. Então, logo que essa pessoa nascesse e era identificada como deficiente, ela era amaldiçoada. Então, aquele homem, ele estava à margem, ele era um cara excluído. Sabe o que Pedro e João fazem? Pela primeira vez, eles fazem aquele homem se sentir gente, sentir uma pessoa. O texto conta que aquele homem estava ali durante 40 anos. Ele era coxo de nascença e nunca tinha entrado no templo para louvar, para adorar. Ele não fazia ideia de como era lá dentro. Mas Pedro e João encararam, olharam o mendigo de frente, olharam ele no olho. Talvez pela primeira vez na vida, alguém se importou com ele. Talvez na primeira vez na vida, alguém olhou aquele homem no olho. Aquele homem estava ali na porta todos os dias. Todo mundo conhecia ele como alguém à margem. Mas Pedro e João viram ali uma oportunidade de servir a Deus. Viram ali um filho de Deus precisando de amor, precisando de atenção, precisando de cuidado. Pedro falou diretamente com ele: olhe para mim. Pedro se colocou à disposição para servir, para ajudar, para ser exemplo. Pedro se colocou à disposição como referência para aquele homem, mesmo aquele homem não tendo nada para oferecer, porque o amor que serve, ele traz para perto, ele aproxima independente de quem seja. O amor que serve não olha a quem, até porque se olhasse, Deus não teria motivos para entregar o seu Filho único em nosso lugar. E é engraçado que o texto enfatiza a alegria que aquele homem entrou no templo. O texto é muito detalhista ao dizer que aquele homem entrou pulando, saltando de alegria e louvando a Deus. Só pelo fato de ter dado atenção, Pedro e João mudaram de uma vez por todas a vida daquele homem. Eles poderiam ter dado R$2, ter dado uma esmola, mas eles foram atenciosos ao ponto de perceber que o problema daquele homem não era dinheiro. Nosso papel é amar, é servir, e em nome de Jesus, sem olhar o contexto, sem olhar a quem, sem olhar o tamanho do desafio. Os nossos olhos devem estar fitos no nome que tudo pode fazer, no nome que fez e que continua fazendo. E em quarto lugar, ou a quarta característica, é que o amor que serve é generoso. Eles não se contentaram em apenas ver a necessidade daquele homem. Eles não se contentaram em apenas passar e falar: Deus te abençoe, e falar: olha, eu vou orar por você, que Deus te guarde, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Eles não se contentaram em passar pela necessidade de não fazer nada. Eles sentiram que eles precisavam ser generosos, e eles foram generosos. Sabe por quê? Jesus ilustra muito bem na parábola do bom samaritano o que é ser generoso. Naquela parábola onde tem ali um homem caído que foi assaltado, e passam diversos tipos de pessoas, e aí a gente vê que os primeiros que passam são os religiosos, e eles viram para aquele homem e falam: o que é seu, o que é meu, tchau. Os salteadores, os assaltantes passam por aquele homem e falam: o que é meu, e o que é meu também, me dá. Mas tem um que faz a diferença, e quando ele passa, o bom samaritano, ele fala: o que é seu, mas o que é meu é seu também. Isso que é ser generosidade, isso que é ser generoso. É isso que Jesus nos ensina sobre generosidade. Não é o tanto que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho.
Outro dia conversamos aqui sobre generosidade, que quando eu sou generoso, Deus manda, e se eu não retenho, se eu não seguro, e eu passo aquilo, Deus não para de mandar, porque está sempre passando e saindo. Agora, quando Deus me dá e eu retenho, não tem como Ele me dar mais, porque as minhas mãos já estão ocupadas, segurando aquilo que Ele já me deu. Prosperidade não tem a ver com o tanto que eu tenho, tem a ver com o que eu faço, com o que Deus me dá. Agora em novembro nós tivemos a Black Friday, ou aqui no Brasil, a Black Fraud, onde a gente compra pela metade do dobro do preço, né? E é interessante a história da Black Friday, da onde que ela surgiu. A Black Friday, ela surgiu do feriado mais conhecido, mais tradicional e talvez o mais comemorado dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. O dia onde todas as famílias americanas querem que a sua casa seja a casa anfitriã para receber os seus amigos e dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Onde todos querem que a sua casa faça aquele almoço farto, para que todo mundo tenha o que comer. E esse feriado e essa data foi crescendo de tal proporção, que toda sexta-feira, que era a véspera desse feriado, todos os americanos iam às compras. Então, quando ia chegando ali meio-dia, 1h da tarde, já não tinha mais nada nos mercados. Sabendo disso, no próximo ano, então, os americanos madrugavam na porta do mercado para que eles fossem o primeiro para comprar, para poder fazer o melhor almoço, para poder servir os seus amigos. Então, toda sexta-feira, que era a véspera da Black Friday, que era a véspera do Dia de Ação de Graças, era um caos. O país virava uma confusão, todo mundo entrando e saindo nas lojas, todo mundo querendo comprar primeiro. Sabendo disso, os policiais começaram a apelidar aquela sexta-feira como Black Friday, como um dia terrível, como um dia do caos. E a gente tentou imitar, mas a gente esqueceu a essência. A gente imitou o consumismo. A gente imitou onde eu compro o que eu não preciso. Eu vi vídeos no WhatsApp de pessoas brigando nas lojas americanas, querendo o produto, sendo que o produto está mais caro do que estava antes. Porque a gente esqueceu que a essência é a generosidade, que a essência é a gratidão. E a gente está só trazendo, só retendo. O que Pedro e João fizeram foi ter um amor generoso para aquele homem. Eles viram a necessidade, eles viram que eles precisavam fazer algo para aquele homem. Eles foram proativos, eles procuraram como que eles poderiam prever e resolver aquele problema. E eu te pergunto, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você tem sido generoso? Você tem reservado uma parte dos seus recursos, uma parte do seu tempo, uma parte da sua vida para amar, para cuidar, para transformar, para dar atenção às pessoas? Você tem vivido para olhar para o seu mundinho, tem vivido uma vida individual, uma vida egoísta, porque o amor que serve, ele é generoso. Em quinto lugar, o amor que serve, ele não é medíocre. Olha aí comigo o versículo 6 ao versículo 8. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando e saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Nesses versículos a gente observa que eles não foram medíocres. Sabe por quê? Ser medíocre é estar na média. Ser medíocre é fazer o que todo mundo está fazendo. Obviamente o problema daquele homem não era ouro nem prata. Não era dinheiro que mudaria a vida daquele homem. Sabe por quê? Aquele homem pede dinheiro e ganha novas pernas. Aquele homem pede para Pedro e João uma mísera esmola e ganha novas pernas. Aquele homem pede uma esmola e ganha uma vida eterna. Aquele homem pede esmolas e conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Será que a gente tem sido medíocre na nossa forma de amar? Fazendo a tabela, fazendo o que pedem, fazendo o necessário?
Só faz a diferença quem faz o que é diferente. Pedro não tinha ouro nem prata, mas ele tinha poder. Hoje nós até temos ouro e prata, a gente até tem um carro do ano, a gente tem em casa, a gente tem um baita templo como igreja, temos terrenos, mas será que tem nos faltado poder? Será que a gente pode falar, levanta e anda e crer que isso vai acontecer? Talvez a gente dá 5 centavos no semáforo e acha que é a melhor pessoa do mundo. E se sai, nossa, como eu sou generoso, nossa, como eu sou um cara bom. Deus não nos chamou para viver na média, para fazer o que todo mundo faz. Deus nos chamou para fazer a diferença, para não ser medíocres. Mas sabe o que é interessante? O poder não estava no Pedro, o poder estava no nome de Jesus, porque Pedro mandou aquele homem levantar pelo nome de Jesus. Quer saber como ter poder? Pedro conhecia o nome de Jesus, estava fresco na memória de Pedro o seu relacionamento com Jesus, estava fresco na memória de Pedro suas experiências com Jesus, seu relacionamento. Pedro orava e jejuava constantemente. Hoje a gente dedica a nossa vida buscando ter uma estabilidade financeira, buscando poder fazer uma viagem por ano, buscando ter um carro legal, ter uma casa legal, e se dedica pouco a ter um relacionamento com Deus. Se dedica muito a ter ouro e prata, e se dedica quase nada para ter poder. O nosso poder vem do nosso relacionamento com Deus. De tanto que eu estou perto dele, eu fico cada vez mais parecido com ele. Talvez você tenha dedicado a sua vida a conquistar, a ter títulos, a ter posses, mas tem faltado no relacionamento com Jesus, tem faltado na intimidade, no jejum, na oração. Tem uma história muito interessante de um dia Tomás de Aquino entra na casa de um líder religioso, entra na sala de um líder religioso do qual ele tinha muita amizade, muita intimidade. E a história conta que ele entrou de supetão e pegou aquele líder de surpresa ali, e aquele líder estava contando o seu dinheiro, contando suas posses, com a mão cheia de dinheiro. E ele vira para Tomás de Aquino e brinca: olha, Tomás, eu não posso mais falar como Pedro e João que não tenho ouro nem prata, porque agora eu tenho. E Tomás de Aquino vira para aquele líder e fala: mas também você não pode falar, levante-se e ande. Nós temos trocado os valores, temos dado atenção a coisas, a celulares, a redes, e temos esquecido das pessoas. Temos sido proativos em maneiras de ganhar dinheiro, mas não em maneiras de amar e de servir ao próximo. Achamos que somos generosos dando o que sobra, vivendo na média. O que Deus tem para a gente é muito mais do que isso. O que Deus tem para a gente é muito mais do que ter ouro e ter prata. O que Deus quer para a gente é coisas que vão durar a eternidade, é coisas que vão ecoar pelo mundo afora, pela eternidade. Não é nada que o dinheiro possa comprar, não é nada que o tempo possa fazer sumir. São coisas eternas, coisas na glória de Deus. Que não sejamos medíocres em nosso amor, mas que possamos ser atenciosos, proativos, amando a todos de forma generosa, de maneira inclusiva, trazendo para perto. Nós temos que entender que nós não somos seres carnais que escolheram viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo no momento carnal. Não vale a pena dedicar toda a nossa vida por coisas carnais, sendo que nós não somos deste mundo. Não vale a pena entregar minha vida, entregar meus objetivos, entregar os meus sonhos, por coisas que o tempo pode soprar, por coisas que o dinheiro pode comprar. Porque o que Deus tem para mim é muito mais do que o que esse mundo pode comprar. Jesus veio não para ter posses, não para ter ouro, não para ter prata, mas para dar a vida, para que todos tivessem uma vida eterna. Isso é não ser medíocre. E aí Ele deu a vida por você, e você talvez tenha entregado a sua vida para ter posses, para ter ouro, para ter prata. O que Deus tem para a gente é muito mais. E em sexto e em último lugar,
a sexta característica é que o amor que serve é ousado. Existe uma definição interessante sobre envelhecimento. Envelhecimento é um momento em que as pessoas deixam de lado os sonhos e começam a focar apenas na murmuração. Onde as pessoas deixam de lado o sonhar e começam apenas a se lamentar. Ou seja, excesso de passado. Pedro é um cara que nunca teve medo de ser ele mesmo diante de Jesus. Pedro é um cara que ele não viveu no passado, ele não viveu olhando para os seus erros, não viveu lamentando o que ele fez. Pelo contrário, ele usou de cada uma das suas falhas, de cada um dos seus erros, para aprender que Jesus é fiel e começar a ser ousado na sua maneira de amar. Pedro nunca ficou lamentando seus erros, pelo contrário, ele usava dos seus erros para se tornar cada vez mais ousado no seu relacionamento com Jesus. Olha essa caneta. Ela caiu. Se eu te perguntar por que ela caiu, talvez você me responda que foi efeito da gravidade. Talvez você me responda que é porque ela estava no alto. Mas a real resposta é que ela caiu porque eu escolhi soltar ela. Eu escolhi que o meu cérebro mandasse um comando para que as minhas mãos soltassem ela. Sabe o que isso quer dizer? As nossas escolhas têm tudo a ver com as consequências. As nossas escolhas têm tudo a ver com as nossas atitudes. Se você quer ser ousado, age de maneira ousada, pare de lamentar e comece a sonhar. Comece a sonhar como você pode mudar o mundo. Comece a sonhar como você pode impactar a sua casa. Comece a sonhar como você vai transformar a sua cidade. Pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para os seus erros e comece a olhar para o que Deus já fez e pode fazer. Comece a viver de maneira ousada. Pare de viver de maneira medíocre. Para amar, nós precisamos ser ousados. Hoje nós temos muito medo de falar Deus te abençoe, de falar Deus te cure, de falar levanta e anda, de falar que Deus te liberte, porque talvez pode ser que Deus não faça e eu vou passar vergonha. Mas aí eu estou me preocupando não com o que Jesus pode fazer, mas eu estou me preocupando com a minha imagem. Mas eu tenho que parar de preocupar com o que podem pensar de mim e me lembrar que o meu Deus é o Deus que tudo pode fazer, é o Deus que curava e continua curando, é o Deus que libertava e continua libertando, o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. É interessante porque o mesmo Pedro que afundou a andar nas águas com Jesus, o mesmo Pedro que repreendeu Jesus, o mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado, o mesmo Pedro que negou a Jesus, agora é o Pedro que fala para um coxo que nasceu coxo, levanta e anda. Aquele homem não só levanta, mas sai por aí saltando e louvando a presença de Deus. O texto conta que aquele homem nunca havia entrado no templo, 40 anos sendo colocado na porta, mas ele nunca soube o que era entrar e louvar a Deus lá de dentro. E porque Pedro escolheu amar de maneira ousada, ele não só deu novas pernas para aquele homem, ele apresentou a eternidade, ele apresentou a vida para aquele homem. Não deixe que os seus medos te limitem, não deixe que suas falhas, os seus erros te limitem. Olhe para o Deus que tudo fez, que tudo pode fazer e comece a amar de maneira ousada. O mesmo Pedro que errou diversas vezes com Jesus, agora cura em nome de Jesus. Sabe o que isso nos mostra? Que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Pedro, mas sim tudo a ver com Ele. O meu passado não pode me impedir, as minhas falhas não podem me impedir. Pedro olhou para cada uma das vezes que ele errou e se lembrou de como Deus foi fiel, de como Jesus foi fiel. E por ter errado tantas vezes e ter visto que não era por ele, ele não teve medo de falar levante-se e ande, porque ele sabia que não era pelo nome dele, mas pelo nome de Jesus Cristo. Meu irmão, se isso não te faz arrepiar, se isso não te faz bradar, eu não sei o que vai fazer. O mesmo Deus que curou através da vida de Pedro permanece sendo o mesmo Deus ontem, hoje e sempre.
Você pode falar, levante-se e ande. Você pode abençoar. Porque o mesmo Deus de Pedro é o Deus que nós estamos invocando, que nós estamos celebrando, que nós estamos adorando. Olhe para o seu ano de 2020, não lamentando o seu ano de 2019, mas crendo e sonhando no que Deus pode fazer através da sua vida, quando você começar a viver e amar de maneira ousada. Pedro sempre foi ousado, e através da sua ousadia, ele sempre aprendeu sobre a fidelidade de Jesus. Nós temos o costume de esconder os nossos erros. Temos o costume, a mania de tampar as nossas falhas, de esconder para que ninguém veja que nós somos imperfeitos, de esconder para que ninguém veja os meus erros, para ninguém ver que eu também peco. Temos mania de fugir da aparência, de fugir do que as pessoas podem ver, de esconder a minha intimidade. Pedro sentiu e assumiu todos os seus erros de tal forma que ele não teve medo de mandar com que aquele coxo se levantasse, porque ele reconheceu que ele era homem para errar, mas que Jesus nunca havia errado com ele. Pare de esconder suas dificuldades, pare de esconder suas falhas e comece a mostrar para as pessoas que você é falho, mas que o Deus que você serve não é. Que possamos passar a ser mais ousados no nosso amor, sermos proativos, sermos atenciosos, sermos generosos, sermos inclusivos. Isso é amor que serve. Amém? Vamos louvar a Deus? E se você entendeu essa mensagem, que é no ano que vem, colocar tudo isso em prática e fazer a diferença através do seu amor, eu te convido a se colocar de pé e a cantar, pedindo a Deus para que isso se torne uma verdade na sua vida.